Esse material eu vou disponibilizar para vocês também, depois lá no Google Sala de Aula, tá? Então não fiquem muito preocupados com os registros, que depois vocês vão ter como fazer isso, tá bom? A gente vai falar, então, a respeito de taxa de variação unitária, que é, por exemplo, eu tenho um gráfico, esse gráfico meu eu já consigo determinar se ele é crescente, decrescente ou constante. Só que esse crescente, decrescente ou constante obedece a que taxa? Tá? Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazer hoje. Então, aqui, para a gente começar, esse material todo está no caderno do aluno de vocês agora do terceiro bimestre, tá? Quem não conseguiu ir para a escola ainda para pegar esse material, essa apostila, pode pedir para mim, eu tenho o PDF dela, então talvez ajude vocês para fazer as atividades em casa, tá bom? E aí, depois, quando vocês pegarem, vocês anotam lá que vocês já fizeram no caderno, tal dia, alguma coisa nesse sentido. Então, aí eu tenho 3 gráficos representados, tá? Então, eu tenho um plano cartesiano, que tem um eixo X na horizontal, um eixo Y que está na vertical, e eu tenho 3 retas aí representadas, fora essas duas que representam os eixos. Então, a gente tem, deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó, eu tenho essa reta aqui, eu tenho essa reta, e eu tenho essa reta aqui. Tá, então quando a gente observa essas 3 retas, aqui é para vocês não terem mais tanta dificuldade para reconhecer. Eu tenho essa reta subindo aqui, que a gente fala que ela é crescente, é uma função crescente, ou seja, conforme os valores de x crescem, os valores de y também crescem. Essa outra reta aqui que está descendo, a gente sabe que ela é uma reta decrescente, é uma função decrescente. E essa última aqui embaixo, ela é uma função constante, tá? Então, sempre que for uma função constante, o que significa? Que a minha reta vai estar sempre paralela ou ao eixo x ou ao eixo y. Então, essa aqui está paralela ao eixo x, tá? Então, ela é uma função constante, ou seja, ela tem sempre o mesmo valor para o outro termo, então, ou para x ou para y, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter sempre o mesmo valor para y. Então, vamos supor que aqui é igual a 3. Um exemplo hipotético. Então, significa que em qualquer ponto dessa reta eu sei que o meu y vai ser igual a 3. Então, a gente fala que ele é uma função constante, y igual a 3, tá? Vocês viram isso daqui comigo lá no comecinho do ano também, quando a gente estava começando a estudar geometria analítica plana. Quando eu tenho uma função que é representada por uma reta, eu sempre vou ter uma função afim, ou uma função no primeiro grau, que é a mesma coisa. Então, eu tenho a representação aqui dela, tá? Então, como que eu sei que ela é crescente quando o meu A é positivo? Ela é decrescente quando o meu A é negativo, tá? Então, isso daqui são algumas coisas que a gente já estudou. Nesse caso de funções que são afim, funções de primeiro grau representadas por uma reta, a gente fala sempre que a taxa dela também é constante. Por quê? Porque toda vez que você alterar uma unidade para x, você altera um determinado valor para y. E esse valor que você altera para y é sempre o mesmo. Então, ó, presta muito atenção nisso. Essa reta aqui, por exemplo, eu falo que ela é uma reta de uma função crescente a taxa constante, ou seja, a taxa que eu tenho de crescimento é sempre a mesma. A mesma coisa vai acontecer para essa reta que está para baixo, que é decrescente. Então, a gente fala que ela é uma função decrescente a taxa constante. Então, a taxa que eu tenho de decrescimento é sempre o mesmo. E a de baixo é uma função constante, então ela não varia com taxa nenhuma, ela não tem taxa crescente ou decrescente, ela é uma função constante. Alguma dúvida até aqui, gente? Se forem surgindo dúvidas, vocês vão escrevendo aí, tá bom? Ou vão perguntando. Agora eu vou falar com vocês a respeito desses 2 tipos de funções aqui. A gente vai falar que elas são funções exponenciais, tá bom? Porque essa curva aqui eu posso falar que é uma curva exponencial. Então, aqui eu tenho uma função que é crescente, ou seja, conforme o x aumenta, o y também aumenta. E aqui do lado eu tenho outra função, só que ela é decrescente. Conforme eu vou aumentando os valores de x, eu vou diminuindo os valores de y. Aqui as taxas já não são mais constantes. Se fossem constantes, seria uma reta, tá bom? Mas elas já não são mais. Ou seja, o valor que eu tenho de variação no eixo y, ele vai mudando, ele vai se alterando. Então, aqui a gente precisa analisar se essas taxas são crescentes ou decrescentes, que a gente vai fazer nos slides mais para frente. Então, aqui é um exemplo, ó. Se eu voltar, essa primeira aqui que vocês estão vendo,
é a mesma que eu tenho aqui em cima, tá? Então, ó, quando a gente olha para essas três funções que eu tenho aqui, essa primeira aqui de cima, eu sei que é uma função crescente. Essa aqui também é crescente, essa da reta. E essa de baixo, ela também é crescente. Por quê? Porque conforme você aumenta os valores de x, os valores de y também aumentam. Então, essas três aqui são três funções crescentes. As três são crescentes, só que elas alteram as suas taxas, tá? Então, essa daqui, a primeira, crescente, a segunda, crescente, a terceira também é crescente. Só que agora a gente vai falar da taxa. Então, qual que é a taxa dessa primeira? Vocês podem perceber que conforme eu vou aumentando os valores de x, os valores de y meu aumentam cada vez mais. Ela tem um crescimento que a gente até chama de crescimento exponencial. É uma curva muito acentuada para cima. Tá? Então, significa que ela é crescente com taxa também crescente. Então, as taxas que eu tenho, os valores que vão variando no y também vão aumentando. Então, a gente fala que ela é crescente, é uma taxa crescente. Essa do meio aqui, que é uma reta, ela é crescente a uma taxa constante. Então, lembra sempre, quando for no sentido de ter uma reta, eu sei que a minha taxa vai ser sempre constante. Então, essa é crescente com taxa constante. Essa de baixo, o que que acontece? Ela é crescente. Aumenta os valores de x, aumenta os valores de y. Só que vocês conseguem perceber que esse crescimento, ele não é tão grande. Ele é um crescimento que, se a gente observar os valores do y, eles vão diminuindo cada vez mais. Então, é assim, ó, tá crescendo x, tá crescendo y. Só que se eu olhar para o y sozinho, isoladamente, os valores que eles estão variando são cada vez menores. Então, a gente fala que ela é uma função crescente, só que a taxa dessa função, ela é decrescente. Tá? Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazer agora. Tem uma explicação que fala o seguinte, ó, sempre que ela for crescente, tá aqui embaixo, ó, crescente, a taxa crescente, o gráfico tem concavidade para cima. A gente fala que ele está sorrindo. E sempre que ela for crescente, a taxa decrescente, a concavidade é voltada para baixo. Eu não gosto muito de guardar desse jeito aqui, porque vocês vão ver que nas decrescentes ela também vai ter parábola voltada para cima ou para baixo. Eu tenho um pouco de receio de guardar desse jeito. Eu prefiro olhar para o gráfico e analisar ele. Ah, tá. Primeiro eu determino se ela é crescente ou decrescente, ou constante. Isso vai tranquilo. Depois, para eu verificar a taxa, se ela é crescente, decrescente, eu olho sempre para o gráfico, eu penso, putz, ele está crescendo, assim, é um crescimento bem acentuado ou é um crescimento mais lento? E aí eu determino se a taxa é crescente ou decrescente. Mas aí fica a critério de vocês. Eu sugiro aqui que alguém faça um mnemônico ou uma frase que é um mnemônico, que é a mesma coisa. Ou alguma outra maneira de tentar gravar essa informação, se quiser, tá bom? Dúvidas disso, gente? Eu vou para o próximo, tá? Então, agora eu tenho três funções que são decrescentes. Então, essas três são crescentes, essas três são decrescentes. Então, todas elas são decrescentes. E a gente vai analisar as taxas. Então, ó, decrescente, decrescente e decrescente. Tá? Então, eu tenho a função A, B e a C. Então, a A, vou falar da A primeiro, ela é uma reta. Então, sempre que for uma reta, significa que ela é decrescente, só que ela é a uma taxa constante, tá? Ou seja, minha taxa de decrescimento não vai alterar, vai ser sempre a mesma. Essa aqui, essa primeira que a gente observa aqui em cima, que é a B, vamos chamar ela de função B, ela é decrescente porque conforme os valores de x aumentam, conforme eu vou mais para frente no meu eixo x, os valores de y estão diminuindo, tá? Então, eu sei que ela é uma decrescente. Só que qual que é a taxa dela? Se a gente observar a taxa dela, a variação que acontece entre cada unidade de x, ela está diminuindo para y. Ela decresce, mas ela decresce lentamente. Então, ela é decrescente com uma taxa também decrescente. Tá? Então, ela tem uma queda, mas não é uma queda muito brusca, é uma queda mais acentuada. Então, mais acentuada não, menos acentuada. Essa aqui de baixo, que é a nossa função D, acontece o oposto.
Beleza, ela é decrescente porque tô indo para frente para o eixo X, os valores do Y estão diminuindo. Então, eu já sei que ela é decrescente. Só que se a gente observar, essa queda aqui é muito brusca, tá? Então, ela é uma decrescente, só que a taxa crescente, tá bom? Ou seja, os valores, para cada unidade de X, os valores de Y vão aumentando, tá? Então, ela tem uma queda muito brusca. Eu ainda brinco que, por exemplo, se você estiver andando de skate e você tiver nessa rampa aqui, é melhor você estar na rampa da B do que na rampa da C, porque a da C, tipo, você está indo pro abismo, entendeu? Você está indo direto pro inferno. E na B, não, talvez você dê uma passadinha pela terra, né? Você tem uma queda, mas é uma queda mais tranquila, vamos dizer assim. A C, não, é uma queda bem brusca, tá bom? Então, aqui tem a explicação. Se ela for decrescente, a taxa também decrescente, com cavidade sorrindo para cima. E se ela for decrescente, a taxa crescente com cavidade voltada para baixo. Tá? Então, se eu ampliar isso daqui, fizer um sorrisinho, ó, com cavidade voltada para baixo, que é essa primeira parte aqui. Porque é isso aqui que é o decrescente. Essa primeira que eu desenhei aqui, ó, ela é crescente, tá? Então, cuidado para não confundir. Para não achar que é tudo isso decrescente. É só a função C, porque essa parte que eu acabei de desenhar é crescente. Alguma dúvida, gente? A gente vai fazer alguns exercícios para vocês verem, tá? Então, ó, primeiro exercício. Eu tenho aí um gráfico de uma função qualquer, vamos chamar ele de gráfico da função, sei lá, skate, beleza? Então, você está aí numa rampa de skate. E a primeira pergunta que eu tenho é, aonde a minha função f de x ela é positiva? Então, onde que o f de x é positivo? Lembra que quando a gente tem essa informação de f de x, eu sei que eu posso trocar f de x por qual incógnita? Por x ou por y? Pelos valores de x ou pelos valores de y? Eu vou esperar vocês responderem. Y. Isso, muito obrigada. Pelos valores de y. Então, eu quero saber onde o y é positivo. Ser positivo é ser maior que zero, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o meu eixo y. Eu sei que aqui no meio eu tenho um zero, que é onde o eixo x e o eixo y se encontram, eu tenho zero. Então, aonde o y é positivo? É sempre para cima dessa linha do x, tá? Então, toda essa região, agora que eu coloquei esse quadrinho aqui em cima, eu sei que o meu y é positivo. Só que aí eu pergunto para vocês, qual que são esses intervalos onde o meu y, a minha função, ela é positiva? Vocês vão olhar para esses valores que eu tenho aqui embaixo do x, ó, então eu tenho, deixa eu voltar, x1, x2, x3, x4, vai até o x12. Então, quando vocês vão responder uma pergunta desse tipo, vocês vão falar em qual intervalo que ela é positiva. Então, por exemplo, qual intervalo que eu tenho onde o meu gráfico está para cima do eixo X? Então, eu sei que eu tenho nesse intervalo aqui, que vai de x2 até o x7. Por quê? Porque esse comecinho do x1 ao x2 está para baixo do meu eixo X. Então, significa que o y é negativo. Outra parte negativa é do x7 ao x10. Tem outra parte que ela é positiva fora do x2 até o x7, gente? Sim, do x10 ao x12, né? Isso mesmo. Tá, então eu tenho ela aqui positiva. Deixa eu apagar ali para vocês, só para não ficar em cima. Então, em quais momentos que eu tenho que o gráfico dessa função meu, ela é uma função positiva? Bem, entre o x2 e o x7 e para o x10 e x12. São os dois momentos aí que o gráfico da minha função é positiva, tá? Para x. Para x não, para y, desculpa. O próximo, se eu perguntar para vocês, aonde que ela é negativa? E aí? Em qual intervalo que ela é negativa? Do x1 ao x2 e depois Isso. do x7 ao x10. Isso. Então, ela vai ser negativa sempre que eu tiver valores que estão para baixo do eixo x, tá? Que no meu eixo y, eu sei que são menores do que zero. Então, eu tenho ali no comecinho, x1 e x2, e eu tenho ali no meio também, que é do x7 até o x10. Então, nesse intervalo, eu sei que a minha função é negativa. Agora eu pergunto para vocês aonde a minha função é constante. Então, o que ela é ser constante? Lembra que ela não vai nem ser crescente e nem decrescente. Quando eu quero uma função constante, eu quero trechos da minha função onde ela é paralela
ou ao eixo X ou ao eixo Y. No caso aqui, vai ser paralela ao eixo X. Eu sei que a representação pode confundir um pouco vocês, mas são dois lugares que, a gente observar, eu tenho o pedaço do meu gráfico, ele está quase que paralelo ao eixo X, são nesses dois pontos, tá? Então, o primeiro que eu tenho é no X4 e X5, tá? Então, aqui eu tenho praticamente uma reta. É que eu sei que o desenho não ajudou muito, mas é que eu preciso que vocês imaginem que seja uma reta, tá? Perfeitinho, beleza? Então, eu sei que aqui ele é constante. Tem outro lugar que ele é constante? Sim, Sora, no X8 e X9, eu acho. Isso, perfeito. Então, do X8 ao X9, ela também é constante. Então, nesses dois trechos da minha função, nesses dois intervalos, eu tenho uma função constante. Agora, eu pergunto para vocês aonde a minha função é crescente. Então, a gente agora não está olhando para a taxa, tá? Se a taxa é crescente, se a taxa é decrescente, é só onde ela é crescente. Então, a gente vai verificar todos os intervalos onde a minha função acontece o quê? Conforme eu aumento os valores de x, os meus valores de y também aumentam, tá? É só isso que precisa. Então, eu tenho esse primeiro trecho, que vai de x1 até o x4, eu tenho uma função crescente, porque eu tenho, mesmo que seja parte reta, parte curva, tá tudo crescendo ali, tá bom? E qual que seria o outro intervalo? Vocês enxergam outro lugar? Do X10 ao X12? Do X10 ao X12. Mais algum ou só esse? Dá uma olhadinha, por exemplo, ó, do X10 até o X12. Olha um pouquinho antes do X10. Do X9 ao X10. Ela também não é crescente? E aí, o que vocês acham? Sim. Sim. Então, o outro intervalo que eu tenho, que ela é crescente, ela vai do X9 até o X12. Tá? Então, a gente percebe ali que tem um crescimento no intervalo de 9 a 10, é um crescimento mais lento, mas ainda assim é um crescimento, tá bom? Essa parte do X9 até o X12, quando a gente estava estudando o Covid, as infecções, lá no começo, em fevereiro, em março, as infecções cresciam dessa maneira, tá bom? Então, elas tinham, começa um crescimento mais tranquilo, depois ela vai para um crescimento bem brusco, tá bom? As infecções do Covid, elas aconteceram mais ou menos nesse intervalo de X9 a X12. A gente está entrando agora no momento que ela está começando a cair, tá bom? Agora, então tá aí os intervalos de 1 a 4 e de 9 a 12. Agora eu pergunto para vocês aonde ela é decrescente, onde eu tenho valores que estão, conforme eu aumento o valor para o x, o valor para o meu y diminui. Então, eu vou indo para frente no x e para baixo no y. Qual intervalo vocês acham que é decrescente? Acho que do X5 ao X8. Isso, do X5 ao X8. Esse é o único pedaço que eu tenho, o único intervalo que eu tenho que é decrescente, tá? Do 5 até o 8. Agora a gente vai falar de crescente e taxa constante. Então, lembra, sempre que eu falo a respeito de constante, eu preciso de uma reta, sempre. Só que agora eu quero que ela seja crescente, só que é uma taxa constante. Então, eu preciso de uma reta que esteja para cima. Onde a gente tem retas para cima? E aí? Entre X2 e X3. Entre o X2 e o X3, na verdade, Gabriel, ele começa um pouquinho antes. Ele começa, na verdade, ali no X1, tá? Então, eu já tenho do X1 até o X3 e tem outro trecho que também tem uma reta. E aí, vocês identificam? X10 até X11? Isso, do X10 ao X11. Então, nesses dois, eu tenho duas funções que elas são crescentes a taxas constantes, tá? Então, lembra que tem que ser um segmento de reta ascendente. Ascendente é o que vai para cima, tá bom? E por que é um segmento de reta? Porque ele está delimitado por um começo e por um fim. Então, quando eu tenho um limite para começar e para terminar, eu estou falando num segmento de reta. Reta, não. A reta, ela é infinita nos dois sentidos, tá? Ela não tem nem começo e nem fim. E já a semi-reta tem começo, mas não tem fim. Então, aqui eu tenho um segmento de reta ascendente, tá bom?
Agora a gente vai falar de decrescente a uma taxa constante. Então, lembra, falou em constante, está falando de reta. Só que agora eu quero uma decrescente, uma reta decrescente. Que intervalo que eu tenho isso? O que vocês acham? X6 até X7? Isso, do X6 até o X7. Eu tenho ali uma reta que ela é decrescente, tá? Então, é um segmento de reta que a gente fala descendente, tá bom? Que tá descendo, tá? Agora a gente vai falar de função crescente a taxa crescente. Então, lembra, ó, crescente a taxa crescente. Os valores de x aumentam, os valores de y também. Só que os valores de y, eles aumentam mais, tá? Então, para cada unidade de x, as diferenças que eu tenho para o y vão aumentando. Então, lembra que tem que ser uma função que ela cresce, assim, um crescimento bem rápido. Então, para vocês terem ideia, eu tenho esse crescimento mais acentuado aonde? Onde vocês acham que eu tenho? Entre X9 e X10. Entre o X9 e o X10, tá certo? Tá, então ali eu tenho um crescimento bem acentuado. Então, lembra, minha concavidade voltada para cima, tá? Entre o X9 e o X10. E agora a gente vai falar de crescente, só que a taxa decrescente. Então, o que significa? Aumenta o x, aumenta o y, tá bom? Só que os valores de x para cada uma unidade, eu vou ter os valores de y cada vez menorzinhos. Então, ela ainda está crescendo, só que ela cresce mais lentamente, ela cresce mais devagar. Então, quais intervalos vocês acham que ela é crescente e a taxa decrescente? Tem um aumento, só que é um aumento mais lento. Quer uma dica? Do X3 ao X4 é um exemplo. Então, ali eu tenho uma função crescente, eu tenho valores que estão crescendo, só que é um crescimento lento. Tem outro intervalo que é assim também. Qual que é? X11 e X12? Isso, do X11 até o X12. Então, nesses dois, eu tenho funções que são crescentes, só que a minha concavidade está voltada para baixo. Então, ele é encurvadinho para baixo. Então, esses intervalos, eles são crescentes, só que a taxas decrescentes, tá? Ô, Sônia, pode falar. você pode explicar essa que você passou e a anterior de novo, por favor? Explico. Essa e essa, né? Essa, né? Sim. Ó, então vamos lá. Cresce a taxa crescente. Primeiro, você vai verificar que ela é crescente. Ela tem valores de x que crescem conforme y também cresce. Só que quando cresce a taxa crescente, eu tenho um crescimento bem acentuado, tá bom? Então, o que acontece, ó? Deixa eu pegar minha caneta. Então, vamos lá. Que é esse intervalo aqui, ó, de x9 até o x10. Eu quero que vocês pensem em cada unidade do x. Vamos supor que isso daqui é uma unidade do x, essa daqui é outra unidade do x. Finge que eles estão no mesmo intervalo, perfeitinho, tá? Para cada unidade do x, se você observar os valores de y, que aí eu tenho que olhar para esse eixo aqui, que é o eixo do y, é que para mim desenhar isso aqui não vai dar certo. Vamos tentar. Deixa eu vir esse aqui. Ó, eu tô tentando fazer reto, hein? Mas negócio que não é muito fácil, não. O que acontece? Ó, se você observar o quanto ele muda aqui no y e o quanto ele muda aqui no y, esse segundo é maior. Então, significa que para cada unidade do x, o que eu aumento para y também vai aumentando. Ele vai cada vez ficando maior. Aqui eu tenho uma unidade, aqui eu tenho uma unidade. Só que esse intervalo aqui que aumentou para y, vamos chamar ele de A. Esse segundo eu vou chamar de Azinho, tá? Esse segundo é maior que o primeiro. Esse A, o primeiro A é menor que o segundo. Então, o que eu percebo? Que eu tenho uma curva bem acentuada, indo para cima de uma maneira muito rápida, tá? Já, quando você cresce a uma taxa decrescente, você vai pensar na mesma coisa. Você vai pensar em unidades separadinhas, bonitinhas, para x. E você precisa verificar o que acontece no y. Então, agora, se eu pensar em unidades, vamos supor que uma fica aqui e a outra fica aqui. A diferença que eu tenho para o eixo y agora, ela passa a ser muito maior. Então, para cada unidade do x, o que cresce para mim no y, menor, desculpa, passa a ser menor, tá? Então, eu tenho um crescimento, só que ele é um crescimento mais ameno, vamos dizer assim, não é um crescimento tão disparado.
entendeu? Então, a gente fala que a concavidade dele, ele está começando a ir para baixo, tá? Então, ela vai ser crescente, a taxa decrescente. Deu para entender? Ou ficou muito confuso, Jennifer? Ah, deu para entender, Sora. Deu? Obrigada. Imagina. Agora a gente vai falar de decrescente a taxa crescente. Ó, então, pensa um pouquinho. Decrescente, eu já sei, se o x aumenta, o y diminui. Então, ele tem que estar indo para baixo, de alguma maneira. Só que quando a gente fala que a taxa é crescente, significa que a minha queda é muito brusca, é muito rápida. Então, vocês vão procurar nesse gráfico aqui partes que eu tenho uma queda assim, ó, muito rápida, muito brusca. Se você estivesse andando de skate, ali você ia ficar com um pouquinho de medo, entendeu? Que intervalo que vocês acham que é? Que decresce a uma taxa crescente. X5, X6. Isso. Ó, lembra que a decrescente é essa região aqui, deixa eu ver. Essa região, tá? Tudo isso aqui, ó, é decrescente. Beleza, você está andando de skate. Você acha que é melhor a sua queda do X5 até o X6 ou do X7 até o X8? Pô, a sua queda vai ser melhor aqui, porque ela começa a ficar mais lenta, ela começa a ficar mais devagar. Então, essa queda aqui do 5 ao 6, você vai ficar com medo pela sua própria vida. Então, aqui a gente fala que ela decresce a uma taxa crescente, tá? Então, eu tenho uma função decrescente que ela é muito acentuada, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o meu gráfico com a curvatura apontada para baixo, tá bom? E a outra é onde que ela é crescente, só que a taxa também é decrescente. Então, é uma queda, mas é uma queda mais de boa. Então, lembra, eu tenho toda essa região aqui que é decrescente. Aqui eu já disparei, fui direto para o inferno, tá vendo? Aqui, ó, você vai direto para o inferno, não tem muita opção, tá bom? Só que aqui não, você se livra do inferno, certo? Então, onde que vai ser o decresce, só que a taxa decrescente? Você está indo para baixo, mas está indo devagar. Aonde que vocês acham que é? X7, X8. Isso, do X7 ao X8. Tá, então pensa assim, ó, nessas duas quedas aqui, você tá indo lá ver o capiroto. Só que esse primeiro intervalo, você não consegue nem encontrar, nem ver quem que tá no meio do caminho, entendeu? Você não fala oi pros parceiros. Já nesse segundo intervalo aqui, você consegue, você tá indo lá para ver o capiroto, mas você tá indo lentamente, você tá indo devagarzinho, tá bom? E aí eu vou vir agora para vocês com algumas contextualizações. Ficou com alguma dúvida a respeito desses intervalos, quando é crescente, quando é decrescente? Como que tá, gente? Tá de boa? De boa, Sora. Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então, por exemplo, a fonte é do IBGE, tá? Então, o IBGE fez uma pesquisa aí com algumas empresas, né? A maioria das empresas. E o que foi percebido? Então, eu vou ver aqui, ó, indicadores das empresas. 37,5% das empresas em funcionamento reportaram que a pandemia teve um efeito negativo sobre a empresa. E isso quando? Na segunda quinzena de julho de 2020. Então, a gente tem três gráficos aqui. O verde escuro é meu efeito negativo, o meu verde claro é efeito positivo, e tem esse cinza aqui, que são empresas que tiveram efeito bem pequeno e inexistente. Tá, então eu tenho aqui por quinzenas, então, primeira quinzena de junho, segunda quinzena de junho, primeira de julho e segunda de julho, tá? Então eu tenho aqui o mês de junho, essa parte da frente, e aqui atrás eu tenho o mês de julho. Aí, beleza. Eu já sei, então, o meu eixo X, o que representa cada unidade do meu eixo X, representa 15 dias. Mas quando eu olho para o meu eixo Y, o que será que esse 0, 20, 40, 60 e 80 representam? Em milhões de empresas, em mil, em valores absolutos, 20 empresas, em porcentagem. Então, o que elas representam? Para a gente saber o que elas representam, a gente precisa retomar as informações que são dadas para a gente. Então, falou o quê? Que 37,5% das empresas tiveram um efeito negativo. Então, o efeito negativo eu sei que eu tenho na reta verde mais escuro, e quando? Na segunda quinzena de julho. Então, eu preciso procurar esse dado aqui. Segunda quinzena de julho é esse último aqui. Então, eu vou procurar o meu verde mais escuro, está aqui. Tá? Então, se eu olhar, ele está um pouco para baixo do 40. Então, eu já sei que esses valores do meu eixo X estão em porcentagem. Então, é assim que a gente analisa. Você não pode simplesmente falar, eu acho que está em porcentagem porque eu sou uma pessoa feliz e eu quero que esteja em porcentagem. Não, então, qual que é o seu indício que é porcentagem?
essa informação, só que bem analisada, tá bom? Então, aqui, se a gente observar, eu tenho nesse primeiro trecho é uma função decrescente, decrescente, e aqui também é decrescente. Só que como são retas, eu sei que são a taxas constantes. É como se eles tivessem tendo esses efeitos influenciando as empresas sempre do mesmo jeito, dia após dia, tá? A gente sabe que quando a gente tem um gráfico, por exemplo, desse tipo aqui, que é do IBGE, ele vai pegar o quê? Ele vai ligar uma informação na outra através de um segmento de reta. Mas se a gente fosse dar um zoom para isso daqui, fosse olhar diariamente, provavelmente não seriam retas, seriam curvas, tá? Ou por dia seriam retas. Ah, mas se olhar por hora, ou se olhar por segundo. Então, conforme você vai dando um zoom nesses intervalos, vai aparecendo curvas para a gente, que daí a gente analisa se a taxa é crescente ou decrescente. Nesse caso, é tudo a função constante. Tá? Então, o efeito negativo teve uma queda do efeito pequeno ou inexistente, a gente teve aqui sempre uma função crescente. Só esse trecho aqui, ó, que ela volta a ser decrescente. Tá? Então, isso daqui é o tipo de análise que a gente faz. Aqui eu tenho um outro também do IBGE, que vai falar agora a respeito do desemprego. Tá? Então, ele tem uma periodicidade trimestral, e aqui já indica para mim que é porcentagem, ó. Então, o próprio título aqui já indica para mim que é porcentagem. Então, esses valores que eu tenho são em porcentagem. Então, o meu desemprego, ele está aumentando, ele está diminuindo, como que está funcionando? Então, aqui eu tenho 2017, essa parte aqui da frente, aqui eu tenho 2018, 2019 e esses dois últimos 2020. Então, lembrando que um ano tem 4 trimestres. Trimestres são 3, 4 vezes 3, 12 meses. Então, aqui eu tenho o primeiro trimestre de 2020 e o segundo. Então, aqui eu estou indo até julho, tá? Então, 2 trimestres, 6 meses, estou indo até julho. Junho, desculpa. Então, aqui se a gente observar, eu tenho uma variação onde ela é crescente ou decrescente, só que a minha taxa aqui também é constante. Por quê? Porque os dados que eu tenho trimestralmente foram ligados de um para o outro sempre por uma reta. Portanto, uma reta não, segmento de reta. Eu tenho sempre taxas constantes, tá? Então, gente, é aquele negócio, ó, se a gente observar o desemprego, ó, ele tá crescendo, tá? Ele passou a crescer agora em 2020. Ah, o efeito disso é a pandemia? Provavelmente é um dos efeitos, tá, da pandemia. É o único? Não. Tem um conjunto aí de fatores que influenciou para que tenha um desemprego aumentando. Então, você está procurando emprego, você sabe que agora o mercado não está muito favorável, mas a gente espera que isso mude, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de um exercício da Unicamp, tá? Então, ele tem toda uma explicação, ele fala a respeito de taxa de crescimento de uma certa população em função dos fatores ambientais. Conversei ontem com os professores lá da escola e eles falaram que crescimento populacional, vocês estudam muito em geografia na segunda série do ensino médio. E também vocês estudam isso em biologia, quando fala-se a respeito de crescimento populacional, mas daí são de espécies, que não são seres humanos, tá? Seres humanos a gente vai ver em geografia, e se forem outros tipos de seres vivos, a gente vai ver mais em biologia. E o Cícero falou que esse é um assunto que está caindo muito nas questões de vestibular e de Enem, tá bom? Então, eu não vou vir aqui com vocês para resolver esse tipo de exercício. A gente só vai fazer uma análise desse gráfico para vocês entenderem um pouquinho. Então, se a gente observar, esse gráfico é um gráfico crescente, tá? Em todo momento dele, ele está sendo crescente, pelo menos até onde a gente tem essa representação, tudo pela linha vermelha. Só que existe um ponto, um exato momento, que a taxa dele varia. Então, se a gente observar, deixa eu só pegar outra cor de caneta, porque agora vermelho com vermelho não vai dar certo. Ó, essa primeira parte aqui, vocês acham que ela é crescente a uma taxa, crescente ou decrescente? O que vocês acham? Taxa crescente. Isso, é crescente a uma taxa crescente. Então, eu tenho um crescimento bem acentuado. Já essa segunda parte que eu tenho aqui, ainda é crescente, só que a minha taxa agora é decrescente, ou seja, o meu crescimento já não é mais tão acentuado assim. Ele começa a ir mais devagarzinho, tá bom? Aqui eu tenho outro exemplo, é um exercício da Unicamp também, que fala a respeito de um custo hipotético para fabricar determinados itens,
Então, aqui a gente já não está mais falando de crescimento populacional, a gente está falando a respeito de uma empresa, de uma fábrica, tá? E até ele faz essa pergunta, ó, em aproximadamente qual nível de produção o custo marginal muda de decrescente para crescente? Aí tem gente que às vezes não tem muito conhecimento, vai falar assim, poxa, mas ele é crescente o tempo todo, porque aqui os valores são sempre crescentes. Sim, a minha função é crescente, mas a taxa não é. Tá? Então, a gente consegue observar aqui que em determinado momento a minha taxa passa de ser decrescente para crescente. Fazendo uma análise, assim, hipoteticamente falando, aonde aproximadamente vocês falariam que esse custo mudou? Então, a gente vai olhar aqui para o eixo X. Em que momento, a partir de quantas milhares de unidades produzidas, a minha taxa variou de decrescente para crescente? Onde vocês acham que é? No 100 e 120. No 100 e 120. Nesse intervalo aqui, ó, daqui para frente, eu passo a ter uma função que é uma taxa de decrescente para crescente? É isso? Acho que poderia ser um pouco antes, no 80. Isso, eu também acho que, ó, minha reta super reta, hein? Eu acho que poderia ser aqui também, ó, no 80. Então, a partir mais ou menos desse ponto aqui, eu percebo que a minha função, que ela estava crescendo a uma taxa decrescente, ela passa a crescer a uma taxa crescente. Então, aqui eu começo que a minha curva está indo agora para cima e não mais para frente, tá? Então, eu acho que é mais ou menos a partir do 80 também, tá? Mas aí é um exemplo de análise que a gente faz. Provavelmente, se tivesse que fazer isso, vocês fariam uma reta mais bem feita, para poder fazer uma análise um pouquinho melhor. Mas são 2 exercícios da Unicamp. Tem a fonte ali, então, se alguém se interessar, dá para clicar depois, tem bastante coisa, tá? Esse outro aqui vai falar a respeito de fases de desenvolvimento das populações, também é crescimento populacional. Eu não consigo só falar se essa população aqui é de seres vivos ou de seres humanos, tá? Então, eu tenho aqui uma densidade populacional, eu tenho tempo e eu tenho o meu limite de capacidade. Então, eu sei que minha densidade populacional a suporta até esse limite. E se a gente olhar para esse gráfico que está representado pelas cores laranja, vermelho, azul claro, azul escuro, verde, cinza, eu tenho momentos que é crescente, momentos decrescente, a taxas constantes, crescentes ou decrescentes também. Então, se a gente fosse fazer uma análise, esse primeiro intervalo aqui, ó, que a gente vai chamar de intervalo 1, que é representado pela minha reta amarela. Esse daqui, vocês acham que é uma função crescente, decrescente ou constante? Constante. Isso, ela é uma função constante. Então, lembra, tá paralelo ao eixo X ou tá paralelo ao eixo Y, é uma função constante. Esse segundo aqui, eu tenho uma função crescente ou decrescente? Crescente. Isso, eu tenho uma função crescente. E a taxa é crescente ou decrescente? Ou constante? Crescente? Isso, a função é crescente, não precisa ficar com medo, não. A função é crescente por quê? Porque você verifica que o seu gráfico ele está apontado para cima, tá? Se ele tivesse apontado para frente, a taxa seria decrescente, mas ele está apontado para cima. Então, eu sei que é uma taxa crescente. Eu tenho um crescimento bem rápido, tá bom? Esse terceiro, crescente a função é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. A taxa, crescente, decrescente ou constante? Constante. Constante, porque é representado por um segmento de reta, tá bom? Esse quarto, função crescente ou decrescente? Crescente. Função crescente, aumenta os valores de x, aumenta os valores de y. A taxa, crescente, decrescente ou constante? Decrescente. Isso, porque agora ele está apontando para frente, ele não aponta mais para cima, ele aponta para frente. Esse daqui, o quinto, uma função crescente, decrescente ou constante? Constante. Isso, gente, constante, porque está paralelo ao eixo X, tá? Então, é uma função constante. Aqui, eu acho que ele não foi muito feliz. Para mim, aqui tinha que ter uma separação também,
tá? Não sei em que determinado momento, mas eu tinha que ter uma separação. Porque eu enxergo aqui uma reta nesse finalzinho, e aqui não, aqui é uma curva. Então, a gente vai considerar essa separação super bonita que eu fiz, tá? Esse primeiro trecho em cinza aqui é uma função crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. A taxa, crescente, decrescente ou constante? Decrescente. A taxa decrescente. Lembra que quando é decrescente, Crescente. isso, é uma taxa crescente, tá? Ele tá indo bem rápido para baixo, tá bom? Então, lembra que ele não vai estar apontando para frente, ele está apontando para baixo. Então, eu sei que a minha taxa é crescente, ela está aumentando bastante, tá bom? E esse último trecho, função crescente, decrescente ou constante? Decrescente. Função decrescente. Taxa, crescente, decrescente ou constante? Agora sim é decrescente. Agora sim é Constante? Constante. constante. Por que é constante? Lembra que sempre que aparecer a palavra constante, você tem que ter segmento de reta. Então, se eu olhar isso daqui, ó, provavelmente é uma reta, tá? Então, aqui eu tenho uma taxa constante, tá bom? Ela seria uma taxa decrescente se isso aqui, ó, é uma taxa decrescente. Esse decresce a uma taxa decrescente, porque ele está apontando para frente e não para baixo, tá bom? Aqui eu tenho um outro exemplo, esse daqui é um exemplo também de crescimento populacional, por isso que eu falei para vocês que tem muito falando a respeito de crescimento populacional. Ainda se fala em dinâmica de crescimento populacional. Então, eu tenho aqui uma transição demográfica, no eixo X eu tenho fases, e no eixo Y eu tenho as taxas de acordo com os habitantes. Então, eu tenho na reta vermelha a taxa de natalidade, na reta azul uma taxa de mortalidade, e na pontilhada um crescimento vegetativo. Eu não vou conseguir explanar muito a respeito desses itens para vocês, porque eu não tenho tanto conhecimento assim. Mas se a gente fosse fazer uma análise a grosso modo, eu até achei estranha essa pergunta, porque a hora que eu entrei na fonte, é uma pergunta muito direta. Ele não me dá anos, ele não me dá muitas informações históricas, e aí ele já vem com umas perguntas, eu falei, meu Deus, como que eu responderia? Então, quando a gente analisa esse tipo de gráfico, o que a gente percebe? Ó, por exemplo, aqui na fase 3, a minha taxa de natalidade começou a diminuir, tá? Ele começou a ter um decrescimento, começou a ser decrescente, ao momento que a minha taxa de mortalidade passou a ter um valor quase que constante, tá? Ele começou meio que a se normalizar. Então, quando a taxa de natalidade cai, a minha taxa de mortalidade começou a ficar uma coisa mais constante. E o meu crescimento vegetativo começou a cair junto com a minha taxa de natalidade. Então, esse exercício aqui, ele pede para fazer uma análise nesse sentido. Ele fala, isso aconteceu em que momento? No momento da desaceleração demográfica. Então, tem toda uma análise envolvida aí por trás de gráfico desse tipo. Mas vocês conseguem avaliar quando que as taxas são constantes, quando as taxas são crescentes, decrescentes, e que taxa que isso acontece, tá? Dúvida, gente? Esse aqui, ó, por exemplo, ó, essa fase 2, ela tem um crescente a uma taxa crescente, depois ele passa a ser decrescente a uma taxa crescente, tá? Então, esse momento 2 aqui, ó, esse pico, eu tenho até a questão das funções serem uma parte crescente, uma parte decrescente, tá? Esse daqui não, ó, ele é o tempo todo, ele é decrescente, tá? Então, ou não, né? Dá para dividir aqui também, ó. Então, tem essas fases, ó. Dentro de cada fase, você tem funções crescentes ou decrescentes, tá? Dentro de cada fase. Esse aqui também fala de dinâmica populacional, fala a respeito da população urbana e rural. Então, a gente consegue perceber algumas variações aqui. Se eu perguntasse para vocês, em que momento eu tive a mesma população urbana para a população rural? Em que momento as populações foram iguais? O que vocês responderiam para mim? Mais ou menos quando? Entre 1960 e 1980, Isso. que é onde se encontra ali, né? Isso. Então, aqui onde eu tenho essas duas funções se encontrando, eu sei que a minha população, nesse momento aqui, eu tinha a mesma quantidade de população urbana e rural. Eu não sei falar de quando que era isso, tá, gente? Eu sei que o gráfico em si, eu sei que ele é verdade, mas eu não sei de que região que é, tá? E eu sou péssima em inglês. Então, vamos lá.
Se a gente parar para pensar um pouquinho, a metade desse intervalo seria mais ou menos aqui, tá? Então, eu tenho um pouquinho antes. Se vai de 1960 a 1980, eu sei que essa metade aqui é 1970. Nossa, isso daqui não vai dar certo nunca. 1970. Então, eu sei que é próximo a 1970. Então, em 1970, eu tinha a população rural e urbana, que era praticamente a mesma coisa. Então, eu tenho a minha população urbana de 1900 até 2020, só está crescendo, o que é diferente da rural. Ela teve momentos que ela cresceu e teve momentos que ela diminuiu, tá? Então, eu tenho esse começo aqui com a minha população rural crescendo, depois ela foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aqui ela teve um crescimento leve também, e pelo jeito está diminuindo, tá? Então, a gente consegue fazer toda uma análise aí a respeito de crescimento populacional.